Já estamos de volta com o programa Eclésia dessa noite, falando sobre a importância do pensamento de São Tomás de Aquino. Por que devemos estudar São Tomás de Aquino? Quem foi São Tomás de Aquino? Vamos entender um pouco mais no programa de hoje, com o nosso convidado especial da Diocese de Osasco, o padre José Eduardo de Oliveira e Silva, doutor em Teologia Moral. O padre José Eduardo está aqui conosco pela primeira vez no programa Eclésia. Muita gente já está mandando aqui recadinhos para a gente por e-mail e por telefone, como fez a Irene Aparecida Piedade de Brota, São Paulo, Ivone Maria de Venâncio Aires, Rio Grande do Sul, Célia Bastos de Feira de Santana, Bahia, José Roberto de Jaú, São Paulo, José Fábio Vieira Gomes de Pirpirituba, Paraíba, José Maurício de Lemos, Natal, Rio Grande do Norte, Benedita Alves da Silva, Patos de Minas, Raquel da Cunha de Campinas, Benedito de Oliveira, Praia Grande, São Paulo, Sueli Ferreira de Campinas, Maria Aparecida Berline Pereira de Poços de Caldas, o Sebastião José dos Santos de Niterói, Metildes Signor de Cascavel, Paraná, entre tantas outras participações, só para destacar alguns. Nós agradecemos todos os pedidos de oração que chegam aqui. Esses pedidos sempre são depositados aqui na nossa caixinha de oração, são celebradas missas nas vossas intenções e também todo mundo que está participando do sorteio. Ou seja, essas pessoas que eu li o nome, ou todas as outras que estão aqui comigo, que não deu tempo de a gente ler o nome, todo mundo vai para a urna no final do programa, viu, gente? Estamos sorteando o livro 9 Papas contra a Destruição do Mundo. Esse livro fizemos o lançamento há poucas semanas aqui no próprio programa Eclésia, aqui mesmo, do Beto Iesus. É interessantíssimo, é uma história desde Bento XV até o Papa Francisco, uma história de cada Papa, todas elas com dados reais, de um estudo muito profundo que o Beto fez, muito interessante, mas ele escreveu em forma de romance. É um bom presente, tá? Se você quiser presentear alguém, tenho certeza que quem ganhar esse livro ficaria feliz. No telefone que a gente está destacado aí durante todo o nosso programa e também no nosso site, você pode adquirir esse livro. Uma maneira, inclusive, de colaborar aqui com a Rede Século XXI, com a Associação do Senhor Jesus, para a manutenção da nossa obra. É uma maneira direta, né? É claro, além do nosso associado, que a gente sempre conta aqui com a ajuda e o trabalho de vocês, comprando os produtos que a gente aqui divulga, você também está nos ajudando diretamente. Agora, um exemplar desse livro, nós vamos sortear no final do programa, tá certo? 9 Papas contra a Destruição do Mundo. Você já pode ligar para adquirir, quem quiser, e no final do programa sortearemos um exemplar desse livro, então muito interessante. Eu quero lembrar também, para todo mundo que é aqui da região de Valinhos, região de Campinas, até mesmo de São Paulo, Jundiaí, interior de São Paulo, todo mundo que consegue estar aqui amanhã à noite, aqui nos estúdios da Rede Século XXI, nós temos um evento bem legal. Nós temos a apresentação aqui da Orquestra Baquiana do SESI São Paulo, que é regida pelo maestro João Carlos Martins. Maestro João Carlos Martins é um nome renomado, né, no meio da música erudita. Amanhã, às 8 horas da noite, tem uma apresentação aqui mesmo, nos estúdios da Rede Século XXI. A entrada é 1 quilo de alimento não perecível. Você pode retirar aqui mesmo nos estúdios da Associação do Senhor Jesus, da Rede Século XXI aqui em Valinhos, ou você pode também retirar no SESI Campinas, SESI Amoreiras de Campinas, tá bom? Porque é um evento em parceria com o SESI. No telefone que está no seu vídeo, pede mais informações para nossas atendentes. Olha, quero assistir amanhã a orquestra aí nos estúdios, com a regência do maestro João Carlos Martins, ele vai te explicar certinho como é que você faz para fazer isso, tá bom? Não deixe de participar com a gente, tá certo? Padre, vamos voltar aqui ao nosso querido São Tomás de Aquino, já conversamos um pouquinho sobre ele nos blocos anteriores. Justamente antes do intervalo, o senhor estava falando sobre... Primeiro, você estava contando aquela experiência mística, bonita, que a gente tem narrada por um outro frei dominicano, né? No final... Já era no final da vida que aconteceu isso? No final da vida. O senhor contou até que teve um episódio místico. Ele mesmo, sendo gordo que era, né? Pesadão, grande, chegou a levitar e teve uma experiência mística do nosso Senhor Jesus Cristo. Só repete para a gente como é que foi mesmo as palavras que ele ouviu naquele momento? Jesus perguntou: Tomás, escreveste muito bem de mim. O que queres em troca? E ele disse: nada, senão vós mesmo, Senhor. E aconteceu que, depois de alguns meses, ele celebrou a missa, e depois de celebrar a Santa Missa, ele estava fazendo ação de graças, e aí ele virou-se para o seu secretário, Reginaldo, e disse: depois do que vi, tudo que escrevi é palha. Ele teve uma experiência mais profunda ainda, mística? Mais profunda. A gente acredita que ele chegou à 7ª morada de Santa Teresa, para dizer, né? Certo. Ele chegou ao cume mesmo da união divina, e aí ele não mais escreveu depois disso, e pouco tempo depois ele morreu. Quer dizer, a gente está conversando aqui sobre o maior teólogo católico da história da Igreja,
sobre o suprassumo, vamos dizer assim, do que a gente tem de conteúdo católico, tanto para a filosofia como para a teologia. De repente ele tem uma experiência mística ali durante a missa, e ele acha que tudo isso que ele escreveu era palha, era como se fosse superficial. Ele achou pouco coisa. Diante do que ele viu, diante da união divina, né? Que bonito isso. Agora, a Eucaristia, o senhor estava falando também, boa parte da sua obra ele se dedicou a isso. Até mesmo na festa, o milagre eucarístico que aconteceu, deu origem à festa de Corpus Christi, é contemporâneo a São Tomás de Aquino. E ele trabalhou também na liturgia dessa festa? Bom, o Papa encomendou a São Tomás de Aquino e a São Boaventura. São Boaventura é contemporâneo de São Tomás de Aquino, é o maior doutor da ordem franciscana. Certo. E encomendou aos dois um ofício, todo o ofício da festa de Corpus Christi. Mas quando São Boaventura leu o texto que São Tomás tinha escrito, ele rasgou o próprio. É bonita essa história, né? Ficou o texto de São Tomás para a festa de Corpus Christi, é o texto que a gente usa integralmente, né? A sequência, para mim, é o canto gregoriano mais lindo de todos, pelo menos no meu gosto, é a sequência Lauda Sion, que foi composta por São Tomás para a festa de Corpus Christi. Além do famoso tão sublime sacramento, né, que é o Tantum Ergum, tirado do Pan de Língua, que é as duas últimas estrofes do Pan de Língua, né, o Tantum Ergum, que a gente canta quando tem bênção do Santíssimo, tão sublime sacramento, todo mundo vai se lembrar dessa canção. Também é a letra dele, né? Também é a letra dele. Belíssimo. Padre, a gente vai continuar falando um pouco mais para entender ainda o pensamento de Tomás de Aquino. A questão de Aristóteles, só para um rápido comentário aqui para ficar claro, nós tivemos a influência, vamos dizer assim, de alguns filósofos árabes, principalmente Avicena e Averroes, dois filósofos árabes, que já se dedicaram a pensar e a traduzir também as obras de Aristóteles, porque até então o mundo todo, não só a igreja, durante muitos séculos, não tinham contato com a obra completa de Aristóteles. Mas do ponto de vista de tentar conciliar com o pensamento católico, ninguém tinha feito essa união, vamos dizer assim, com o pensamento de Aristóteles antes de São Tomás de Aquino, né, padre? Não. Só que o que São Tomás fez, do ponto de vista de Aristóteles, foi um pouco mais, porque Averroes e Avicena traduziram Aristóteles para o árabe e depois se traduziu Aristóteles para as línguas, para o latim, enfim, para as outras línguas latinas em seguida. Mas adulterando um pouquinho o pensamento de Aristóteles, havia alguns equívocos. São Tomás ele corrigiu aqueles equívocos, né? E no fim, a versão dos textos de Aristóteles trabalhada por São Tomás foi inclusive melhorada. E chegou-se depois a ver que, inclusive, muitas das correções que São Tomás fez correspondiam justamente aos originais, quer dizer, aos textos mais fiéis, aos textos mais respeitáveis, mais antigos de Aristóteles, né? Bonito isso. A pergunta da Elaine Silva, depois eu quero fazer uma outra pergunta interessante ainda, que o senhor tem uma colaboração muito boa sobre São Tomás de Aquino no que eu vou dizer na sequência, mas antes disso, a Elaine Silva, ela é de Caruaru, Pernambuco. Ela está dizendo assim, olha, algumas pessoas consideram que a doutrina de São Tomás de Aquino é algo ultrapassado. Será que o pensamento de Tomás de Aquino, de maneira geral, ele perdeu um pouco da sua importância no meio acadêmico e até mesmo dentro da igreja? A pergunta a ela é isso, será que não merecia um pouco mais de destaque? E eu vou completar essa pergunta da Elaine. É verdade que o Concílio Vaticano II indicou formalmente que fosse estudado São Tomás de Aquino? Sim, é o decreto, se não me engano, o decreto Optatam Totius sobre a formação dos sacerdotes, dos futuros sacerdotes, a formação dos seminários, manda que se estude São Tomás. E eu acho que é uma das observações do concílio mais desobedecidas, porque, de fato, poucas pessoas estudam de fato São Tomás, né? Com seriedade, metodologicamente. É verdade, muitas pessoas falam que o pensamento de São Tomás é ultrapassado. Só que eu acho o seguinte, para você ultrapassar alguém, você tem que alcançá-lo antes, não é verdade? Então, todo mundo que diz que precisa ultrapassar São Tomás, mas está muito longe de alcançá-lo. Essa que é a verdade. Então, é um pessoal muito arrogante que precisa aprender de verdade a ler os textos de São Tomás. Na hora que entender profundamente os textos de São Tomás, aí sim poderá desenvolver o seu pensamento
e chegar, inclusive, em certos aspectos, até a maior profundidade. Agora, eu não tenho nenhuma sombra de dúvida. Eu acho que nós precisamos, seguindo aquilo que o Concílio Vaticano II falou, voltar novamente a estudar São Tomás e fazê-lo com bastante intensidade. O que não é tão difícil assim, basta se dedicar, né? Nós precisamos fazer isso, né? Quem está em casa precisa fazer isso, sem complexo de inferioridade, né? Comece a estudar, pegue textos preparatórios e estude, de fato, o pensamento de São Tomás, porque disso depende muita coisa. O senhor se lembra se isso aconteceu na história da igreja em outra oportunidade ou em outros séculos? Um concílio da igreja indicar, botar nome aos bois, olha, estudem um pensamento, a filosofia, a teologia de fulano de tal. Isso aconteceu com algum outro personagem da igreja ou é inédito? Apenas aconteceu com São Tomás de Aquino? Olha, pelo que eu tenho conhecimento, do ponto de vista de concílios, eu acho que, pelo que eu tenho conhecimento, pode ser que eu esteja enganado, mas o Concílio Vaticano II foi o primeiro concílio que mandou estudar um autor. Antes disso, o Papa Leão XIII havia escrito a encíclica Aeterni Patris, em que ele recomendou o estudo de São Tomás de Aquino a toda a igreja. No fundo, acabou relançando São Tomás a toda a igreja no final do século XIX. Mas a tal ponto de mandar, um concílio mandar que se estude São Tomás, eu tenho a impressão que o Concílio Vaticano II é o primeiro. Nós já falamos aqui que São Tomás de Aquino, além de ser uma mente brilhante, era um grande santo da igreja, realmente santo, não é? Nós não estamos falando só de um grande estudioso. Mas o senhor acredita que ele era apenas um sujeito muito inteligente ou ali a graça de Deus operou de maneira extraordinária? Não. Ele era inteligente, sim, mas o grau de inteligência a que ele chegou não pode ter sido efeito apenas das suas forças humanas. Aquilo foi efeito da graça divina mesmo. Quer dizer, ele, além de ser um grande intelectual, ele era um homem de profunda oração. Então, a profundidade de raciocínio que ele tem é, de fato, um dom infuso dado por Deus. Você olha para aquela arquitetura esplêndida da Suma Teológica. Eu falava há pouco do Tratado da Eucaristia. As nuances que ele tem no Tratado da Eucaristia, por exemplo, na Suma Teológica, né, são de uma profundidade tão, assim, extasiante, vertiginosa, que não pode ser efeito meramente da natureza humana. Só que isso aqui é uma coisa boa, porque às vezes quem está em casa pode pensar o seguinte: poxa, eu acho que eu não tenho muito dom para estudar, eu acho que eu não sou muito feito para isso, como é que eu faço para estudar mais? Bom, o estudo, inclusive, é uma virtude. São Tomás comenta lá na segunda parte da Suma Teológica que existe a virtude da estudiosidade. Quanto mais nós crescemos na oração e quanto mais nós crescemos na caridade, no amor, né? A oração, no fundo, é o que nos ajuda a desenvolver o amor sobrenatural. Tanto mais Deus infunde em nós as virtudes. Então, às vezes, por natureza, você não tem uma grande propensão para o estudo, você não tem um grande talento intelectual. Mas se você for uma pessoa de profunda oração e rezar profundamente, e se dedicar à oração, aos poucos você vai vendo que a sua inteligência se expande e Deus começa a infundir em você uma capacidade maior de estudar. Então você consegue, pela oração também, aumentar a sua capacidade de estudos. E São Tomás conseguiu. E por isso esse prodígio da inteligência não é fruto apenas, não, da natureza, é sobretudo fruto da graça, operando numa natureza privilegiada, sem dúvida. A Suma Teológica é considerada a obra mais importante que ele escreveu? É a obra mais importante porque é a obra da maturidade, ele faz determinados progressos na Suma Teológica, sem dúvida nenhuma é a obra mais importante dele. Ele não chegou a concluir, né? Ele não concluiu porque quando ele estava no Tratado do Sacramento da Penitência, foi ali que aconteceu esse fenômeno místico, né? Certo. Mas o Frei Reginaldo tinha todo o índice da Suma Teológica. Então, o que ele fez? Pegando trechos das obras anteriores de São Tomás, sobretudo do comentário às sentenças, também das questões disputadas e assim por diante, ele compôs o chamado suplemento da Suma Teológica, que é a parte que São Tomás não concluiu. Mas são textos de São Tomás. Interessante. Só que são tomados de outras obras.
E é verdade que essa obra foi pensada para os iniciantes? É uma obra para os iniciantes. A obra para os teólogos são as questões disputadas, né? A Suma Teológica é uma obra para os iniciantes. Ele escreveu para o estudante de teologia. Puxa vida, né? Que bom início, né? Começar só com o suprassumo da teologia, a Suma Teológica, que interessante. Agora, padre, eu quero entrar numa outra questão, assim, de uma maneira que o senhor explica esse assunto. Eu vou fazer essa pergunta aqui. Primeiro o senhor explica para a gente, depois, se der tempo, se Deus quiser vai dar tempo, o senhor chegar a amarrar o raciocínio para a gente entender um pouco mais do pensamento de São Tomás de Aquino. A pergunta que eu queria fazer é justamente, o senhor explica para a gente o que significa a expressão pensamento metonímico. Pensamento metonímico. O que significa isso? Metonímia é uma espécie de vício intelectual que as pessoas adquiriram na modernidade. Certo. Hoje, praticamente, todo mundo pensa metonimicamente. Que é o seguinte, traduzindo em poucas palavras, metonímia é você reduzir o todo à parte e a parte ao todo. Então, você tem um todo, você reduz o todo a uma parte. Você julga que aquela parte é a totalidade. E depois você considera aquela parte como tudo, né? O senhor tem como exemplificar para a gente entender um pouco melhor? Isso acontece muito com todo mundo. Você vê, nós temos... Hoje em dia todo mundo é formado meio que metonimicamente. Já viu aquela história de papo de engenheiro? Certo. Ou papo de médico? Ou papo de advogado? Quer dizer, as pessoas, na modernidade, isso se criou a partir da invenção das universidades, acabaram setorizando o conhecimento humano de tal modo que as pessoas foram se tornando especialistas em áreas cada vez mais limitadas e foram perdendo a capacidade de abrangência da realidade como um todo. Certo. E aí consideram que aquela parcela que elas observam da realidade é a realidade inteira. Então aí surge o papo de advogado, o papo de médico, o papo de futebolista. Quer dizer, a pessoa julga a realidade inteira através daquela parcela. Esse é um exemplo. Certo. Mas a filosofia, a história da filosofia moderna é cheia de metonímia. É praticamente uma história das metonímias. Um filósofo vai entregando uma metonímia para o outro que vai tentando consertar a metonímia anterior e acaba se metendo numa metonímia ainda mais reduzida. Para dar um exemplo talvez clássico, alguém pode até ter pensado nisso. O marxismo, por exemplo. O Marx pensou toda a realidade de uma sociedade a partir única e exclusivamente, ou dando grande importância à questão da economia. Ele pensa uma sociedade através desse recorte, vamos dizer assim, do pensamento só da área econômica. Isso é um exemplo do que o senhor está dizendo? É um exemplo. Claro, o Marx ele considerava a economia como se fosse a quintessência da realidade. Certo. Quer dizer, ela é tão essencial na realidade, ela é tão constitutiva da realidade que não há nada na realidade que não seja econômico. Certo. Depois surgiram filósofos, por exemplo, o Max Horkheimer, que teorizou isso e transformou isso numa teoria do conhecimento. Quer dizer, você não pode conhecer um copo d'água senão pelo viés econômico e enxergando, inclusive, o aspecto de dominação que existe atrás dele. Isso aqui é, claro, um pensamento metonímico. Quer dizer, a realidade é muito mais do que economia. Eu não posso imaginar que por trás de um copo d'água existe uma ideologia de dominação sobre mim, né? Ou que por trás de um gatinho que eu conheço no quintal da minha casa, há uma ideologia de dominação que está por trás daquele processo de conhecimento. Desculpa, o senhor citou qual pensador para falar isso? Max Horkheimer. É um pensador da Escola de Frankfurt. Praticamente foi o primeiro diretor da Escola de Frankfurt. Legal, legal. A Escola de Frankfurt é uma escola marxista do período da Segunda Guerra Mundial. A maioria ali eram pessoas ligadas ao judaísmo, porém Hitler não matou nenhuma delas. Elas foram para os Estados Unidos, depois voltaram e continuaram, então, essa escola, esse pensamento marxista continuando nessa chamada Escola de Frankfurt, só para situar. Mais ou menos isso, né, padre? Agora, você imagina, a pessoa reduz tudo à economia. Certo. E reduz a realidade inteira à dominação, a uma espécie de lógica da dominação da qual você precisa se libertar. E do caso Marx não percebe é que o mundo nem sempre foi assim. O Marx, na verdade, ele sofre de uma espécie de preconceito cronologista, né? Cronocêntrico. Ele acha que o mundo inteiro sempre foi como foi no período que ele o conheceu.
em que a economia exerce um grande poder sobre a humanidade. Ele não se dá conta que uma sociedade fundada sobre a economia é uma invenção da época da Revolução Industrial. E o que acontece? É que ele faz uma troca, ele troca o sentido da realidade. Veja, a humanidade nunca foi economicista, passou a ser economicista a partir da Revolução Industrial. Portanto, o economicismo é uma superestrutura que foi colocada sobre a realidade, né? O que o Marx faz? Ele inverte a coisa. Ele diz que a essência da realidade é a economia e a família, a religião, a história como um todo, a própria filosofia, tudo isso é uma superestrutura. Ele inverte. Então a metonímia se volta contra a própria pessoa. Ele não percebe que ele está invertendo e trocando a realidade o tempo todo, e as pessoas vão caindo nessas e não vão se libertando das metonímias. Ô padre, então esse pensamento metonímico, que é um problema, como o senhor estava explicando, ao reler toda a estrutura da sociedade ou todo o pensamento na qual aquela pessoa tem alcance, apenas por um único recorte, o senhor deu alguns exemplos, mas para ficar aí na questão do marxismo, no caso dele, a questão só da economia, o que tudo isso tem a ver com São Tomás de Aquino? Tem muito a ver com São Tomás de Aquino, porque São Tomás, na verdade, ele é o antídoto contra a metonímia, né? A gente vê, por exemplo, pegando situações de metonímia nos nossos dias, qualquer ideologia, né? A pessoa enxerga tudo naquela perspectiva ideológica. O único remédio realmente eficaz contra isso é o pensamento de São Tomás. Então, note, São Tomás, se você pega a Suma Teológica, ele analisa uma questão dentro da perspectiva ampla da disputa. Ele, primeiro, levanta a questão, depois as objeções àquela questão, apresenta a resposta e depois da resposta responde a cada uma das objeções que foi feita anteriormente na luz daquela resposta. Quer dizer, à luz da resposta ele responde às objeções anteriores. O que significa isso, né? Então veja, há um outro exemplo também tirado da vida de São Tomás muito interessante, que é o exemplo do poliedro, né? Vamos dizer, um cubo, né? O pensamento metonímico julga que um lado do cubo é o cubo inteiro. Então, o cubo inteiro é a economia, diz o Marx. O cubo inteiro é o sexo, a pulsão sexual, diz o Freud. O cubo inteiro é o egoísmo, diz o Hobbes. No fundo, é o que está por baixo daquilo. O cubo inteiro é a experiência imediata, o Locke, por exemplo, outro filósofo. E assim por diante. Você reduz a realidade inteira ao cubo, né? Só que o que acontece? O filósofo é aquele que tem o cubo inteiro aberto dentro da cabeça. O que faz o método filosófico de São Tomás? Ele gira o cubo. Ele pega o cubo e começa a girar. Ele pega o poliedro e começa a olhar de um lado e de outro. Diz, olha, isso aqui de um lado é assim, do outro lado é desse jeito, do outro lado é de outro. Não é verdade que isso aqui é a totalidade. Isso aqui é uma parcela da realidade. A realidade é mais abrangente que essa parcela. Ora, é exatamente isso que nos faz ser vacinados contra todo tipo de ideologia. É claro que a turma gramsciana Gramsciano de Antônio Gramsci, aquele pensador marxista italiano. Exatamente. A turma gramsciana, para se livrar do rótulo de ideológica, diz que todo mundo tem uma ideologia. Então, inclusive, a verdade é uma ideologia para eles, né? Mas é evidente que isso aqui é uma falácia, é um sofisma, é uma construção para enganar o debatedor, né? O único jeito de nós nos livrarmos de uma ideologia, ou do pensamento metonímico, que é a mesma coisa, é você ter o cubo aberto na mente. É aquela filosofia que coloca o cubo inteirinho diante de você. O filósofo dentro dos princípios da filosofia tomista, é alguém que tem a realidade inteira escaneada na sua mente, a partir dos princípios últimos.
E quando chega alguém com uma metonímia, ele começa a comparar, fala assim, não, isso aqui não é a totalidade, não. Isso aqui é uma parcela dela. Né? Na verdade, você está achando que isso aqui é o todo. Não é o todo. Então, notem, eu disse que o pensamento metonímico é um vício da modernidade. Mas o único jeito de nós nos livrarmos do pensamento metonímico é por uma filosofia que contempla as questões na sua totalidade. Por isso nós precisamos aprender a fazer isso. Nós temos que aprender de novo a fazer isso, porque as pessoas não aguentam mais ser enganadas. É muita gente que chega com um discurso falacioso. Sobretudo depois que inventaram esse negócio de desconstrucionismo, que é essa teoria que foi inventada, essa teoria não, essa prática mesmo, que foi inventada pelo Jacques Derrida, em que eles partem do princípio de que não existe verdade em absoluto e de que tudo é construção verbal, e que, na verdade, nós temos que pegar as palavras e jogar umas contra as outras e jogar as palavras contra as coisas, inclusive porque nem as coisas, na verdade, existem, segundo eles. Então, as pessoas elas acabam ficando desprotegidas diante disso. O que nós estamos presenciando nos nossos dias é algo muito semelhante ao que Sócrates presenciou no tempo dele, que estava, digamos assim, invadido por um conjunto imenso de sofistas, que ficavam enganando as pessoas com discursos falaciosos e ficavam alucinando as pessoas com discursos arranjados para, enfim, trapacear. O que aconteceu é que o Sócrates mostrou que aqueles sofistas eram todos enganadores pela verdade, pela verdadeira filosofia. Ele mostrou, olha, esses caras aqui, eles estão enganando vocês. Os sofistas prestaram um serviço péssimo para os cidadãos, né? Porque eles deixam os cidadãos completamente à mercê da opinião do homem mais convincente que aparecer. Só que prestaram um serviço ótimo para os políticos. Né? Quer dizer, os sofismas, e o desconstrucionismo é um tipo de sofisma, está se prestando ao mesmo papel dos sofistas da antiguidade, é péssimo para o povo, mas é ótimo para os políticos, porque você convence qualquer um do que se quer. Então nós precisamos hoje em dia desenvolver novamente uma filosofia naqueles termos, que leva a realidade a sério, que confronta todo o pensamento com a experiência real e que aprende a comparar as parcelas com a totalidade. E assim a gente consegue se livrar das ideologias e voltar de novo a se abrir para a verdade. Bonito, padre, adorei sua explicação. O sofista é aquele que tem compromisso com a retórica, mas não necessariamente com a verdade. É muito interessante isso. Eu vou deixar uma última pergunta, que a gente já está para o último bloco na sequência e nem teremos tanto tempo assim. Diante de tudo isso, o que é a verdade para São Tomás? Você não responde agora não. O que é a verdade para São Tomás? É a última pergunta que eu vou fazer depois no próximo bloco. Obrigado ao Denal Bernardo da Silva, de Sapucaia do Sul, Rio Grande do Sul. Acabou de ficar sócio aqui conosco da Rede Século XXI, e também a Ruth Maria da Conceição Moraes, de Mogi das Cruzes. Obrigado, Deus lhe pague. Através de você, associado, nós podemos manter esse programa e toda a nossa programação no ar. Você pode ligar, inclusive, no telefone que a gente deixa sempre aí, divulgando durante todo o nosso programa, e perguntar para os nossos atendentes. Olha, eu quero ser sócio, como eu faço? Nós vamos te orientar certinho, tá bom? Vamos para o intervalo, já já a gente volta para o último bloco do programa Eclésia dessa noite. Não sai daí.